Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais importantes, mas revolucionários do século XX, A Interpretação dos Sonhos, do Sigmund Freud. Pensa bem, lá em 1900, ele chegou com uma ideia que parecia uma loucura, que toda aquela confusão que acontece na nossa cabeça enquanto a gente dorme não é só barulho. É uma mensagem secreta. E é esse código que a gente vai tentar quebrar hoje. Todo mundo já passou por isso, né? A gente acorda de um sonho e a primeira coisa que pensa é: meu Deus, de onde é que saiu isso? Sabe, as imagens são completamente bizarras, as pessoas se misturam, a lógica simplesmente não existe. E não é à toa que o próprio Freud usou essa citação do Carl Benz, ela captura, perfeitamente essa sensação de caos total, de aleatoriedade que parece definir os nossos sonhos. Então, para a gente começar a entender a lógica por trás disso, vamos pegar um exemplo que o próprio Freud adorava usar, o famoso sonho da guilhotina de Maury. Imagina só a cena. Um cara sonha com uma história super longa, cheia de detalhes. Ele está no meio da Revolução Francesa, vê assassinatos, ele é preso, dá de cara com figuras históricas tipo Robespierre, e no final de tudo, ele é condenado à morte. E ele sente a lâmina caindo no pescoço. E aí, ele acorda. E o mais inacreditável de tudo é que ele acorda porque a cabeceira da cama dele tinha acabado de cair bem no pescoço dele. Pensa que loucura. Todo aquele drama, aquela história complexa foi criada num piscar de olhos por causa de um único evento no mundo real. Isso mostra de um jeito genial como a nossa mente é capaz de pegar um estímulo do nada e criar uma narrativa inteira em volta dele. Mas a grande questão é, isso é só uma coincidência maluca ou tem algo mais aí? Pois é. E se essa habilidade incrível de criar histórias a partir de pedaços da realidade não for só aleatória? Foi exatamente essa pergunta que virou a chave para Freud. Ele começou a pensar que talvez, por trás de cada imagem sem pé nem cabeça, de cada cena absurda, tenha uma mensagem escondida, um significado que está só esperando para ser decifrado. E é nessa busca pelo propósito secreto dos sonhos que Freud chega com uma ideia única e totalmente radical para a época. Uma teoria que, segundo ele, se aplicaria a absolutamente todos os sonhos, sem exceção, e que, mudaria para sempre o jeito que a gente entende a mente humana. E qual é essa grande sacada? É o que ele chamou de realização de desejo. A teoria é simples, mas poderosa. Para Freud, todo santo sonho é uma tentativa da nossa mente de realizar um desejo. É a nossa cabeça tentando nos dar aquilo que a gente quer, mesmo que seja só de mentirinha, ali no palco dos nossos sonhos. E o Freud explica isso com um exemplo do dia a dia que é simplesmente genial. Ele diz assim, se eu como, umas anchovas no jantar, é óbvio que de noite eu vou ficar com sede. Essa necessidade física, a sede, cria um desejo, o desejo de beber água. E o que o sonho faz? Ele cria uma cena onde Freud está bebendo um copo de água geladinha, matando a sede. Simples assim. Pois é, esse tipo de sonho, que ele chama de sonho de conveniência, tem uma função super prática. Ao realizar o desejo de beber água ali no sonho, ele acalma a necessidade por um instante e protege o desejo maior, que é continuar dormindo. É como se a mente dissesse, calma, tá tudo resolvido, pode continuar dormindo. É um mecanismo para não atrapalhar o nosso sono. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se todo sonho é a realização de um desejo, como é que a gente explica os pesadelos? E aqueles sonhos de ansiedade que a gente acorda com o coração na boca? Ou aqueles que são só esquisitos mesmo? Bom, é na resposta para essa pergunta que a teoria do Freud fica realmente genial. Para conseguir explicar por que a maioria dos nossos desejos não aparecem de forma clara, Freud teve uma sacada. Ele imaginou que existe uma espécie de guardião dentro da nossa mente, uma barreira mental que ele batizou de sensor. Então, a ideia do Freud é que o sonho tem duas camadas. A primeira camada é a história bizarra que a gente lembra quando acorda. Isso ele chama de sonho manifesto. Mas por baixo dessa história escondido está o significado real, os pensamentos latentes. E esses pensamentos são os nossos desejos mais profundos. Muitas vezes desejos que a gente nem admite que tem. E no meio, filtrando tudo, está o sensor. O trabalho dele é disfarçar o desejo real, o latente, para que ele possa aparecer de um jeito mais aceitável no sonho que a gente lembra. E para a gente entender isso, o Freud usa uma analogia que é sério, brilhante. Pensa no escritor político que vive numa ditadura. Ele não pode chegar e falar as verdades na cara do poder, senão ele se dá mal. Então o que ele faz? Ele usa metáforas, ele faz alusões, ele disfarça a opinião dele para conseguir passar a mensagem. Pois é, o nosso sensor mental faz exatamente a mesma coisa com os nossos desejos mais
digamos, inaceitáveis. Ok, então se os sonhos são um código, a gente precisa saber como decifrar, certo? Freud foi atrás disso. Ele começou a identificar as técnicas, as ferramentas que o sensor usa para disfarçar a mensagem. E ele deu um nome para todo esse processo: trabalho onírico. E é agora que a gente vai ver como isso funciona na prática. Basicamente, as duas principais ferramentas desse trabalho onírico são a condensação e o simbolismo. São esses dois mecanismos que pegam um desejo simples e direto e transformam naquela história maluca e complexa que a gente lembra de manhã. A condensação é mais ou menos como juntar várias fotos numa só. É pegar um monte de preocupações, de memórias, de ideias diferentes e fundir tudo numa única imagem. Por exemplo, num sonho famoso do próprio Freud, o da monografia botânica, ele sonhou com um livro, só um livro. Mas quando ele foi analisar, descobriu que aquele único livro era uma mistura de referências sobre a esposa dele, um colega de trabalho, 2 pacientes e até uma piada interna da profissão. Ou seja, várias coisas condensadas num elemento só. A outra grande ferramenta é o simbolismo. Aqui, a ideia do Freud é que os sonhos têm uma espécie de dicionário próprio, um vocabulário de símbolos para representar certas ideias, principalmente ideias ligadas a sexo ou à família, que são temas mais tabu. Por exemplo, sonhar que está caindo poderia simbolizar uma queda moral. Sonhar com um rei e uma rainha poderia, na verdade, ser uma representação dos pais. É uma linguagem totalmente visual e cheia de metáforas. Certo, mas da onde vem toda essa matéria-prima? De onde saem esses desejos e símbolos tão fortes? Para o Freud, e aqui ele concorda com outro pensador, o J. Foucault, a resposta está na infância. Todos os desejos, os medos, as experiências que a gente teve lá no comecinho da vida e que a nossa mente consciente já esqueceu há muito tempo, tudo isso continua vivo, guardadinho no nosso inconsciente. E é de lá que eles saem disfarçados, para aparecer nos nossos sonhos. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem a realização de desejo, o sensor e o trabalho onírico, com suas ferramentas. Juntando tudo isso, a gente chega na grande conclusão de Freud. É aqui que ele mostra qual é o verdadeiro papel e a importância dos sonhos. E a primeira coisa, e talvez a mais importante, é que aquele caos todo, aquele absurdo dos sonhos, é na verdade uma fachada, uma ilusão. O que parece ser totalmente aleatório é, na verdade, o resultado de um processo psicológico super sofisticado, um processo de disfarce. Ou seja, os sonhos não são caos. Eles são uma forma de comunicação. É a linguagem do nosso eu mais profundo, sabe? É a nossa mente tentando expressar seus desejos mais secretos usando um código, uma linguagem de símbolos e de histórias disfarçadas. Então, vamos resumir a lógica para ficar bem claro. Tudo começa com um desejo a ser realizado. Se esse desejo é meio problemático, inaceitável, o sensor entra em cena. Aí ele usa as ferramentas dele, a condensação e o simbolismo, para disfarçar esse desejo. E o resultado final é aquela história bizarra que a gente lembra de manhã. Uma mensagem codificada vinda de dentro da nossa própria cabeça. E aqui que a gente chega no ponto final, no grande objetivo de toda essa análise. Para o Freud, interpretações não era só um hobby, uma curiosidade. Ele dizia que era o caminho real para o conhecimento do inconsciente. Ou seja, a ferramenta mais poderosa que a gente teria para explorar as partes mais escondidas da nossa mente. E foi essa a ideia que deu origem à psicanálise, um método criado para trazer o inconsciente para a luz e com isso entender o porquê do nosso sofrimento. Então, da próxima vez que a gente acordar de um sonho bem estranho, daqueles sem pé nem cabeça, talvez em vez de só ignorar e dizer que bobagem, vale a pena parar um segundo e pensar: o que será que o meu inconsciente está tentando me dizer?